Olá, seja bem-vindo ao canal Matematicando. A gente finalmente chegou na questão de número 30, ou seja, a última questão do Exame Nacional de Acesso ao Profimate de 2018. Uma questão bem bacaninha de geometria plana que a gente vai resolver utilizando área e envolve também a equação do segundo grau. Vem com a gente para a leitura. No quadrado ABCD abaixo de lado 8, então a gente já tem essa informação importante e a gente vai tomar nota disso. Vamos lá. Então ele diz aqui que o lado mede 8. Então, se AD mede 8, consequentemente CD vai medir 8. Continuando, ele diz aqui que AP é congruente a BQ. A gente não conhece a medida AP, vamos chamar de X, BQ também será X. Então, consequentemente, se AB é o lado do quadrado que mede 8, se AP é x, PB é 8 menos x. Da mesma forma, vai acontecer com esse lado BC. BC mede 8, QB é x, então CQ será 8 menos x. Bacana? Pronto. Qual o menor valor de A? Então, ele está te perguntando qual o menor valor de A, P, para que a área do triângulo DPQ seja igual a 28. Então, ele quer que essa área do triângulo DPQ seja igual a 28 unidades de área. Como ele não te deu a medida, a gente anota como unidade de área. Então, qual é o princípio aqui que você tem que perceber? O teu propósito é trabalhar com essa área que está pintada, que está achurada. Como é que a gente vai achar essa área? Se você tiver a área do quadrado, você percebe, se você tirar essa área que eu estou assinalando como sendo 1, que é um triângulo retângulo, também, se eu retirar essa área, que é um triângulo retângulo, eu estou assinalando como 2, e essa outra área, que também é um outro triângulo retângulo, que eu estou assinalando como 3. Se eu tenho a área toda, que é do quadrado, e se eu retirar essas três áreas que eu assinalei, vai sobrar o quê? Vai sobrar exatamente isso que você estava pensando. Essa área do triângulo que está pintada, ou seja, a área que foi pedida, né? DPQ. Então, vamos anotar isso. Então, como é que a gente obtém a área do triângulo DPQ? A gente vai ter que ter a área do quadrado ABCD menos a soma das áreas que a gente assinalou. Área 1 com área 2 com área 3. Pronto, a gente vai partir desse princípio. A gente vai calcular essas quatro áreas iniciais, a área do quadrado, a área 1, a área 2 e a área 3. E depois fazer essas operações. Bacana? Vamos lá com a gente aqui. A área 1, vamos começar pelos triângulos. A área 1 é um triângulo retângulo de cateto x e 8. Então, como é que a gente calcula a área de um triângulo retângulo? Não precisa saber o valor da hipotenusa, é só multiplicar os catetos e cortar ao meio e dividir ao meio. Ou seja, é 8 que multiplica x sobre 2. Então, você vai ter aqui 4x, unidades de área, já que não foi dado a unidade. A área 2 também é um outro triângulo retângulo, só que os catetos agora é x e 8 menos x. Então, a gente coloca x vezes 8 menos x e divide isso aqui por 2. Você pode fazer aqui a distributiva. Fazendo a distributiva, vai ficar 8x menos x ao quadrado sobre 2. Vamos colocar aqui a unidade de área. E a área 3? Mesmo princípio. Também é um triângulo retângulo, de catetos 8 e 8 menos x. Então, 8 vezes 8 menos x. E a gente divide por 2. Você vai simplificar o 8 e o 2. Então, vai ficar com 4. 4, né, que multiplica 8 dá 32. E 4 que multiplica x, né, vai ser 4x. Só que tem um menos. Menos 4x unidade de área. Pronto, você já achou os três triângulos. Basta apenas simplesmente calcular a área do quadrado ABCD. Lembra como é que calcula a área de um quadrado? A gente tem que multiplicar lado por lado, ou seja, lado ao quadrado. Então, vamos anotar isso aqui, lado ao quadrado. Ah, o lado foi dado aqui, ó. O lado mede 8. Então, fica o quadrado de 8, que é 64. 64 o quê? Unidades de área. Bacaninha. Você já achou as medidas que a gente estava buscando, ó. Todas elas. Bacana? Agora, a gente vai voltar lá para o início e resolver a nossa questão. A área do triângulo DPQ, ele afirma que é justamente 28. Ó. A gente vai anotar, 28 aqui abaixo. A área do quadrado mede 64.
Pronto. Menos a soma dessas áreas. A área 1 é 4x, mais a área 2, 8, x menos x ao quadrado, tudo isso dividido por 2. E aqui embaixo, ó, 32 menos 4x. 32 menos 4x. Pronto. Está montada. Agora a gente vai apenas resolver. A gente vai tirar esse MMC do que está dentro aqui. Vamos fazer devagarzinho. 28 é igual a 64. Aí menos 4x. Só que eu já vou tirando o MMC. Bacana que só o que está dentro vai ficar o quê? 8x mais. Só que você vai trocar o sinal, né? Vamos fazer esse passo a passo. 8x menos x ao quadrado. E aqui mais 64 menos 8x. Lembrando que isso aqui tudinho vai ser dividido por 2. Pronto. Bacana? Aí aqui, tirando o MMC e resolvendo, vai ficar 2 vezes 28 é 56, não é isso? É igual a 2 vezes 64, que é 128. Troca o sinal, menos 8x, mais x quadrado, menos 64, mais 8x. Agora a gente vai cortar aqui os semelhantes. O que der para cortar, a gente corta. Por exemplo, eu tenho 8x e tenho menos 8x. Então, o que é que eu vou obter aqui, né? Vamos só tomar nota do que a gente tem. Pronto, ó. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho x ao quadrado, vamos só anotar aqui embaixo, x ao quadrado. O que é que eu tenho mais? Eu tenho menos 8x. Ótimo. Pronto. E agora, a gente tem só valores numéricos. 128 menos 64 dá 64. Não é isso? Beleza. Aí você vai passar subtraindo 56. Você tinha 64 e tira 56. Sobra o quê? 8. Então, é mais 8, igual a 0. Bacana? Pronto, a gente vai continuar a resolução na próxima folha. Então, você tem o que aqui? X ao quadrado menos 8x mais 8. Eu já percebo aqui que eu não vou poder usar a soma e produto. Então, o que é que eu vou fazer? Vou calcular o delta, ou seja, o discriminante. O A vale 1, o B vale menos 8, cuidado para não esquecer do sinal, menos 8, e o C vale 8. Só lembrando que usando a fórmula resolutiva, você tem que o delta é exatamente o quê? B ao quadrado menos 4AC. Então, o teu delta vai ser, nesse caso, o quadrado de menos 8, menos 4 vezes 1, que é o A, vezes o C, que é 8. Então, o delta ele vai ser 64 menos 32. Por isso que eu estava falando que não dava para resolver diretamente, né, por soma e produto. Que dá, mas vai dar uma equação irracional, vai ficar um tanto complicado. Então, a gente tem aqui o delta igual a 32. Com isso, a gente vai usar a fórmula de Bhaskara, né, que vocês conhecem, a fórmula resolutiva. Então, x ele é igual a quem? A menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2 vezes o a. Substituindo, o b é menos 8, então fica menos com menos 8, mais ou menos a raiz de 32, sobre 2 vezes 1. Só lembrando, pessoal, que a raiz de 32 eu posso escrever assim, 2 vezes 16. Olha como fica bem mais simples. Quanto é a raiz de 2? Você não sabe, você deixa. Mas a raiz de 16 é 4. Olha aqui. Então, facilita muito a vida. Então, x é igual a menos com menos aqui vai ficar 8 positivo. Mais ou menos 4 raiz de 2, ó, sobre 2. Dá para perceber que essas duas parcelas de cima, dá para a gente simplificar, ó, por 2 dá 4 e aqui dá 1. E o 4 também dá 2. Então, o teu x aqui ele vai ficar o quê? 4 mais ou menos 2 raiz de 2. Bacana? Pronto. E aí, a gente tem que escolher apenas uma delas, né? Então, a gente tem duas respostas aqui. O x ele vale 4 mais 2 raiz de 2. E a outra, a gente tem que 4 menos 2 raiz de 2. Só que ele quer o menor valor. Como ele quer o menor valor, a tua resposta vai ser 4
menos 2 raiz de 2. Então, com isso, a gente vai marcar qual das opções. No caso aqui, a gente percebe que é o item C, 4 menos 2 raiz de 2. Bacana? E aí, gostou da resolução? Se tiver gostado, deixa aquele like. Qualquer dúvida ou sugestão, deixa um comentário aqui abaixo. Participa. Um forte abraço e até a próxima resolução.